Muito boa noite a todos. Muito bom que a gente tenha escolhido vir aqui hoje. Não basta a gente viver para a vida melhorar, não basta a gente viver para evoluir, nem mesmo sofrer. Há muito tempo é muito comum pensar que a gente sofrendo vai melhorar. E só a dor não melhora ninguém. Se só o sofrimento melhorasse as pessoas, as regiões mais sofridas do mundo, como o sertão do Nordeste, a África, onde tanta gente morre de fome, morre de doenças, que aqui são enfrentadas e são curadas, de lá só sairiam anjos. E na verdade não é assim. Para a gente evoluir não basta sofrer, precisa refletir e aprender com o sofrimento. Pensar que se aprende apenas com a dor é mais ou menos como uma criança que chega no início do ano, compra o material escolar e compra os livros e acha que já passou. É suficiente comprar o material e os livros para passar de ano? Claro que não. É preciso estudar, é preciso se debruçar sobre os livros, se dedicar aos exercícios. E da mesma maneira para nós. Nós também precisamos ler a vida, ser capazes de compreender o que a vida está querendo nos dizer e aceitar os exercícios que a vida nos oferece. Aí sim, a gente aprende e passa de ano. Quem não passa de ano, acontece o quê? Repete. Tem coisa mais triste para quem sofre do que saber que vai repetir o sofrimento? Alguém aqui gostaria de sofrer de novo tudo que já sofreu? Mas podem ter certeza, o sofrimento volta quando a gente não aprende. Do mesmo jeito que na escola. Tem gente que fala assim, puxa, eu mudo de patrão e mudo de local de trabalho e continuo tendo chefe chato, chefe que me persegue. A gente muda de dirigente político e o Brasil e a cidade nem sempre melhora. Muda de marido, muda de esposa e a vida não melhora. Por que será? Por causa disso que nós estamos falando. Não basta viver as situações, nem mesmo aprender, nem mesmo sofrer. É preciso aprender com as situações. É preciso aprender as lições que estão nos livros da vida, nos exercícios da vida. Hoje nós viemos falar sobre essa situação. Viemos falar sobre as situações que a gente passa na vida e que a gente pensa que são problema e que nem sempre são problema, e das soluções que a gente pensa que também são soluções e que nem sempre são soluções. Se a gente fizesse uma pesquisa aqui ou em qualquer grupo de pessoas, quais são os problemas da sua vida, uma palavra ia praticamente estar em todas as bocas: falta. Ia variar de um para o outro o que falta, mas todo mundo ia falar que falta alguma coisa, não é? Uns iam falar que falta paz, outros que falta saúde, outros que falta dinheiro, mas todo mundo ia apontar a falta de alguma coisa. Não é interessante isso? Assim como também, de um outro lado, se fosse perguntar qual é a solução, ia ser o oposto. Que tivesse abundância naquilo que falta: em dinheiro, em saúde, em paz. Só que isso, apesar de ser tão lógico e tão comum, porque você ao longo de um dia, se você anda no ônibus, se você está numa fila, se você conversa com qualquer pessoa, você vai ouvir sobre o problema da falta e a necessidade de obter mais condições. Apesar de ser tão óbvio isso, não é lógico. Pelo menos não é lógico para aqueles que acreditam em Deus. Porque o Deus que você acredita é bom?
É justo? É todo poderoso? Só pode ser, porque não tem outro jeito de acreditar em Deus. Se o Deus da gente for 20% poderoso, for mais ou menos justo, deixa de ser Deus, é claro. Então, se Deus é todo, pode tudo, e Ele dá exatamente o que cada um precisa, como pode ter alguém realmente com falta de alguma coisa? Será que tem alguém com falta de alguma coisa? Se Deus dá tudo o que a gente precisa? Ou será que é a gente que olha as coisas e que acha que falta? A gente que olha as situações e vê como problema. A gente que olha, que vê a vida dos outros e fala, eu queria ter a vida dos outros, e aí acha que é a solução. E brigando com o que acha que falta e com o que acha que deveria ter, é que a gente se desarmoniza. A gente se desespera, correndo atrás das coisas para solucionar os nossos problemas, quando na verdade o nosso problema vem do desespero. E quanto mais você desespera, mais problema você tem na vida, como se fosse um bombeiro que joga balde no incêndio sem ver o que tem dentro, e corre o risco de jogar balde de gasolina no incêndio. Melhora? A gente desesperado melhora os problemas, melhora a nossa vida. A gente com falta de acreditar em Deus, aceitando essa teoria da falta, essa ideia da falta, será que melhora os nossos problemas? Tem uma passagem a respeito dessa questão que é muito conhecida, mas que vale a pena a gente pensar a respeito dela. Contam os evangelhos que um dono de uma fazenda, depois de ter trabalhado muito e acumulado bastante dinheiro, resolveu viajar. Ele ia ficar muito tempo viajando, mas para não deixar a fazenda sem assistência, abandonada, ele chamou os 3 empregados dele e fez um combinado com eles: vou deixar dinheiro na mão de vocês, e quando eu voltar a gente vai conversar sobre o dinheiro que eu deixar. Eles estranharam. Tá bom então. E pegou, em termos de hoje, vamos pensar assim, 50 mil reais deu na mão de um, 30 mil reais na mão de outro, 10 mil reais na mão de outro. Se despediu e foi viajar. Ficou alguns anos viajando. Depois ele voltou. Quando ele voltou e teve aquela recepção, aquela festa. Ô patrão, que bom que o senhor voltou. Aí deu 1, 2 dias, ele chamou os 3 empregados. Para quê? Para fazer as contas. Nessa época, a moeda não era nem dólar, nem real. A moeda chamava-se talento. E essa é a parábola dos talentos que está lá na Bíblia. E quando o patrão chama os empregados, se apresenta primeiro aquele que recebeu 50 mil e falou: olha patrão, eu peguei os seus 50 e movimentei, negociei e consegui outros 50. Então está aqui 100 mil reais na sua mão. O patrão olhou aquilo e falou assim: poxa, empregado bom, empregado fiel, ok. Aí na sequência veio aquilo que tinha recebido 30 mil e fez uma fala parecida: patrão, recebi os 30, negociei e fiz dos 30 outros 30, e está aqui na sua mão 60 mil reais. E o patrão fez exatamente a mesma fala.
sem fazer conta que do outro ele tinha recebido 50 mil a mais e desse ele recebeu apenas 30. Ele falou: bom servo, parabéns, e colocou ele à parte. Aquele que tinha recebido 10 mil estava meio que, sabe aquele coçando a cabeça assim, Aí estava fazendo que ia sair para ver uma coisa e o patrão: ei, vem cá, rapaz, é a tua vez. Ele tentou sair, mas não teve jeito. Então, onde estão os 10 mil reais que eu deixei para você? Ele falou: o senhor espera um pouquinho? Como assim espera um pouquinho? Não, eu vou e já volto. Foi, e o patrão viu que ele foi até uma mata, levantou uma pedra bem pesada, cavou embaixo da pedra, pegou um saquinho e veio até ele: aqui, patrão, os seus 10 mil reais. Aí o patrão abriu, olhou, estava lá os 10 mil e falou: mas então, o que você fez com os seus talentos? Ah, eu enterrei, porque eu tinha muito medo do senhor, eu sabia que o senhor ia cobrar tudo. Fiquei com medo, enterrei meus talentos e estão aqui os seus talentos, o seu dinheiro, o seu talento. Não é interessante essa passagem? A primeira vez que eu li essa passagem no Evangelho, eu falei assim: eu seria aquele que enterrava. Se o patrão me deu o dinheiro dele e eu sabia que ele ia cobrar depois, o que eu ia fazer? Enterrar. Vocês iam negociar com o dinheiro dos outros? Então vocês são dos meus também. Só que quando o patrão recebeu os 10 mil, ele falou para esse servo que tinha pego 10 mil, enterrou e devolveu os 10 mil, chamou ele de servo mau e inútil. Quando eu estava lendo, a carapuça serviu para mim. Quem é o mau e inútil? Eu, porque eu percebi que eu faria a mesma coisa. E não é à toa que a humanidade pegou o nome da moeda daquele tempo, que era talento, e deu um outro significado por causa da Bíblia. Hoje talento é o quê? Habilidade, capacidade, uma potencialidade que a pessoa tem de fazer alguma coisa. Tem o talento artístico, tem o talento profissional, tem diversos tipos de talento. E essa parábola leva todos nós a pensarmos o quê? Em primeiro lugar, de onde vêm os talentos que a gente tem? Os talentos todos são dados para a gente pelo dono da fazenda, mas o dono da fazenda simboliza na parábola quem? Deus. Ah, mas as pessoas já desenvolveram, as pessoas estudaram, certo? Mas quem estudou porque teve um pai, uma mãe, porque teve um apoio, porque teve isso, porque teve saúde. Quem nasceu já com uma habilidade, com uma capacidade, com um talento, é porque se veio de nascença, veio de outras vidas, e foi tudo possibilitado para ele por esse apoio da vida, por essa oportunidade que a vida te deu. E a vida tem o nome de Deus. Então, o dono da fazenda simboliza Deus nas nossas vidas. Ele permitiu que os nossos talentos aflorassem e fossem bem utilizados. E aí surge a pergunta: o que nós temos feito com os nossos talentos? Essa é a pergunta da noite. Se você se deixa dominar pelo medo
Porque usar os talentos, para muita gente, dá muito medo. Por que dá medo? Porque quem arrisca fazer alguma coisa, arrisca dar certo e arrisca dar errado. Então, quem não quer arriscar, quem não quer ter certeza que não vai passar por vexame, é melhor fazer o que com os talentos? Enterrar. Tem muita gente que tem cadernos e cadernos de poesia em casa. Tem muita gente que podia ter tentado uma carreira disso, uma carreira daquilo. Tem muita gente que ainda hoje enterra os seus talentos. Ao mesmo tempo, parece loucura isso, e talvez seja mesmo. Ao mesmo tempo que a gente enterra as possibilidades que a gente já tem, a gente queria ter outras. Vocês vão para a fila da Mega Sena acumulada? Vocês vão? Vai. A gente não tenta a sorte, a gente não tenta às vezes o jogo do bicho, a gente não tenta alguma coisa. Por quê? Porque a gente gostaria de ter mais. Na parábola, depois de tratar com os 3 empregados, o dono da fazenda fala assim: vou pegar os 10 mil daquele último que não fez nada e que me entregou, e vou dar para os outros 2 que tinham multiplicado, que tinham dobrado o que eu tinha dado. Porque quem foi bom no pouco, mais lhe será dado. E quem não tem, até o que não tem lhe será tirado. Como a gente pode entender isso? Não parece injustiça? Tirar de quem tem pouco para dar para quem tem bastante? Não parece injustiça isso? É interessante a gente se desafiar, buscar a mensagem de Deus, não só para entender, para falar nos cultos, nas reuniões, mas para aplicar nas nossas vidas. Aqueles que negociaram os seus talentos, a palavra negociar vem de negar o ócio. Ócio é uma palavra que nem todo mundo conhece. Ócio quer dizer inatividade, deixar de fazer uma coisa, que é simbolizado por enterrar os talentos. Muita gente enterra os talentos que tem e quer desesperadamente os talentos que não tem. E Jesus fala que não é assim que Deus funciona. Deus, como um professor, como um pai e uma mãe, faz o quê? Dá pouco para os filhos, pouco para as crianças, pouco para os alunos. Se eles forem bem no pouco, ele dá mais. É assim que um chefe não faz isso com o empregado que está chegando no ambiente dele. Ele dá uma tarefa pequena e fica de olho. Se ele for bem na tarefa pequena, ele dá mais. E assim faz o professor e assim faz o pai também. O pai e a mãe vão dando cada vez mais tarefas, quanto mais a pessoa mostra habilidade. Então nós que queremos muito, que achamos que merecemos mais e mais, nós precisamos nos fazer essa pergunta: que fim eu tenho dado para os talentos que a vida tem me dado, tem me proporcionado? Alguém pode falar: ei, Maurício, aí dançou, porque eu sou pobre, eu não tenho nada. Será? Será que alguém pode ser considerado pobre tanto que não tenha nenhum talento, que a vida não tenha lhe dado nenhuma oportunidade? Talvez não. Eu vou lhe falar para vocês de dois talentos que todo mundo tem e que a maioria de nós desperdiça. O primeiro deles é o tempo.
Quem nunca se viu perdendo tempo, fazendo coisa que perdia tempo, que era uma perda de tempo que não levava a lugar nenhum? Quem nunca fez nada disso? Por exemplo, sábado à tarde, no domingo, assistindo aqueles programas de televisão. Fala a verdade. Você está assistindo e fala assim: que perda de tempo. É ou não é? Quem não perde tempo? O tempo é um bem precioso. E a gente está tão acostumado a perder tempo que às vezes a gente faz uma coisa completamente inútil e justifica para o outro assim: ah não, Maurício, isso aí é o meu passatempo. Como se fazer uma coisa que apenas passasse o tempo fosse bom. Como perder o tempo, passar o tempo pode ser bom se você é um bem precioso que Deus te deu e que você está desperdiçando? Será que a gente não tem desperdiçado o nosso tempo? É uma primeira reflexão para todos nós fazermos. Uma outra que também coloca todo mundo no mesmo barco é o pensamento. O nosso pensamento, ele é uma ferramenta preciosa, porque é através dele que você consegue quase tudo na tua vida. O povo gosta de falar assim: diga-me com quem andas, te direi quem és. No Espiritismo, pela lei de sintonia, a gente aprende um pouco mais do que isso. É assim, ó: diga-me o que sente, o que pensas e o que sentes, e eu te direi com quem andas, e eu te direi quem és. Se você sofre perturbações espirituais, se você tem alterações repentinas de ânimo, você deve sim buscar médico para ver se isso não tem uma matriz material. A bipolaridade é uma doença dos nossos tempos. A pessoa passa da euforia para a depressão. Mas pode bem ser que você esteja atraindo influências espirituais, porque o tempo todo nós estamos atraindo influências espirituais. E como é que a gente atrai influências espirituais? Pelo nosso pensamento e pelo nosso sentimento. Você quer saber quais têm sido as presenças espirituais que têm se aproximado de você? É só você, por um pouco que seja, uma semaninha, pega uma folha de papel e acostume-se a acompanhar que pensamentos você tem cultivado. Se você tem cultivado pensamentos de desespero, de pessimismo, de raiva, de vingança, de culpa, pode ter certeza que você vai atrair presenças espirituais que vão vibrar na mesma faixa. Ah, mas eu vou lá na casinha, tomo um passe e melhora. Claro que melhora. Mas se da porta para frente você mantiver o mesmo padrão vibracional, o que vai acontecer? Volta tudo e você ainda fala mal da casinha. Ah, os passistas lá são fracos. Ora, minha gente, se alguém estiver dormindo, morando no lixão, e vai num lugar, toma um banho bacana, shampoo, sabonete, roupa limpa, perfume, e volta para dormir no lixão, o que acontece? Ele fica limpo? Ele fica cheiroso? Nós precisamos entender o que traz a sombra, o que traz a tristeza, o que traz a depressão, o que traz a adversidade nas nossas vidas. Existe uma lei de sintonia que rege tudo que acontece. E essa lei de sintonia é que nem a sintonia dos aparelhos, do rádio. Se eu venho aqui, coloco um rádio ali, é o meu rádio, e tiver no chiado, e bem alto, no volume máximo, e eu tentando conversar com vocês ali no chiado do aparelho, algum de vocês podia perturbar e falar assim: Maurício, de que é esse rádio aí? Não, é meu. Você não está sentindo que atrapalha, que esse som alto atrapalha, a gente quase não consegue conversar? Tô sentindo, é bem chato, né?
você não acerta a sintonia do rádio e põe uma música, põe alguma coisa boa de ouvir? Os problemas na nossa vida, eles são causados pela má sintonia. E a má sintonia é o padrão vibracional, padrão de pensamento e sentimento que você tem cultivado. Se você fica na frente de uma televisão e vê jornal e não fica pessimista, parabéns. Eu quero dar os parabéns para você. Não é fácil. Lava Jato, pedofilia, guerra, terrorismo. Você sai melhor de um jornal? Se vê o jornal e sai bem? A gente vê crime e tem que comprar um pão na padaria. Como é que a gente sai para comprar um pão na padaria? 10 olhos, 10 para frente e 10 para trás, pelo amor de Deus. Parece que qualquer coisa pode acontecer com qualquer um a qualquer momento. Se você assiste um filme de terror e sai para a rua depois, o que acontece na tua cabeça? Você vai ver fantasma em tudo quanto é lado. Se você assiste uma novela e é um traindo o outro, um explorando o outro, um passando rasteira no outro, você vai para as suas relações e começa a imaginar: será que os meus parentes não estão querendo aprontar para cima de mim? E esse padrão vibracional vai atraindo pessoas que vivem na mesma faixa. Eu vou falar para vocês que são muitos os livros espíritas, psicografados por amigos espirituais, que falam de grandes correntes que se denominam vingadores, os vingadores. E a que se dedicam essas correntes de vingadores? Ora, o nome já diz, eles só se dedicam à vingança. Eles acham que foram prejudicados e, localizando quem os prejudicou, o que eles fazem? Dão um beijinho? Dão um presente? Vibram luz para as pessoas que os prejudicaram? Claro que não, eles vão obsidiar. E o trabalho de desobsessão que acontece em diversos centros espíritas, também acontece em igrejas evangélicas e em igrejas católicas, e na Umbanda, e em diversos outros lugares, não é exclusividade do espiritismo, é claro. Ele tem um momento muito interessante que eu vou contar para vocês. Existe a maioria dos centros chamam de doutrinador, mas é um terapeuta, é um orientador daquele espírito. Ele se incorpora num médium e o orientador vai conversar com ele. Alguns lugares chamam de dialogador. E quase sempre é aplicado um remédio precioso com relação ao obsessor. Sabe qual é? Ele vem primeiro e se queixa. Não, porque o Maurício é isso, o Maurício me prejudicou, o Maurício fez aquilo, e ele já me fez muita coisa ruim, agora chegou a conta, vou cobrar, vou vingar. Aí o orientador chega para ele e fala assim: você está vendo essa tela que tem do seu lado? Os amigos espirituais mais elevados, eles querem muito falar com o vingador, mas esse vingador está numa faixa tão baixa que ele, mesmo sendo espírito tanto quanto o outro, não consegue ouvir, porque ele está numa vibração muito baixa. Aí eles usam o trabalho dos encarnados para falar o que ele precisa ouvir. E aí o que é feito? Nessa tela vai passar uma cena que é importante que você veja. Aí todo mundo gosta na televisão, o espírito também gosta. Ele vai olhar. E aí ele começa a ver os personagens. Uma pessoa prejudicando muito de um tempo antigo. E ele olha um daqueles personagens e fala: sou eu. Puxa, mas eu estou fazendo muita maldade com essa pessoa. E ele olha para outra pessoa, é aquele que ele foi, por quem ele foi prejudicado. Isso quer dizer o quê? Que conforme a vida que você pegue de dois que estão em conflito, esse está prejudicando esse.
Mas se você volta mais para trás, é esse que está prejudicando esse. E aí quando ele percebe que há muitas vidas, às vezes séculos, 500 anos de vingança mútua, eles estão se atrasando, se prejudicando por acreditar na vingança. Às vezes, muitas vezes ele acaba caindo em si falando assim: estou cansado, não quero mais ser escravo da vingança. Será que só eles estão cansados, gente? Será que a gente ainda quer acreditar na vingança, no mal, na briga, com a vida, com os outros, com a sogra, com o vizinho, com o colega? Será que a gente ainda quer continuar acreditando nessa disputa de ego, de orgulho, para ver quem ganha? Será? Deus nos ama em liberdade, não seria eu que ia poder tirar a liberdade de ninguém. Mas, se alguém já tiver um grau de maturidade para falar assim: minha vida não está pautada pelo outro, eu não vou amarrar minha vida na infelicidade do outro, eu não vou ser feliz de verdade se o outro afundar. Eu preciso ser feliz por mim, eu preciso realizar a mim, eu preciso crescer a mim, não interessa se o outro afunda. Não interessa se o outro afunda. Quem já tiver essa maturidade e não quiser amarrar sua vida a mais uma outra pessoa, porque o obsessor não é só de espírito para encarnado, é de encarnado para encarnado. Tem muito obsessor de encarnado para encarnado. Mulher e homem ciumento, que aporrinha a vida dos outros. Vizinho que parece que o grande prazer é prejudicar o... Isso não existe? Colega de trabalho, obsessor, tudo obsessor. E não adianta você pensar nos outros, que os outros podem estar pensando em você. Você pode ser o obsessor de outras pessoas, que está se amarrando e amarrando os outros nessa ilusão de ir cortando a canela do outro, diminuindo o outro, você se aumenta. Vamos lá. Cortando a canela dos outros, você se aumenta de verdade? Essa é a ilusão das pessoas. Na política, os candidatos adoram falar mal do outro, como se falando mal do outro ele fosse melhorar. Ele não melhora. No casamento, um cônjuge fala mal do outro. O casamento vai mal por quê? A mulher fala que é por causa do marido, o marido fala que é por causa da mulher. Dois irmãos estão brigando, a mesma coisa. Só que o casamento não melhora se um só fica acusando o outro. O ambiente de trabalho não melhora. Só vai ficar no inferno. Por quanto tempo vai ficar esse inferno? Quanto tempo vocês acham? Até que alguém amadureça e fale: estou fora, não quero mais vingar, não quero mais me iludir, não quero mais o ego, quero me libertar e crescer. Será que esse momento chegou para nós? Tomara que sim, né? Boa noite.